continuidade. Amém, irmãos? Então, uma boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Eu sei que normalmente as pessoas que vão num culto ou vão numa igreja, às vezes a intenção é ir para ouvir uma palavra de motivação, que vai te levantar o astral, que vai te abençoar e tal. Mas muitas das vezes a forma que Deus tem de trabalhar com a gente não é só nos motivando e nem às vezes nos dizendo aquilo que a gente quer ouvir. Se você tem filho, se o teu filho está fazendo coisas erradas, você como um bom pai, você vai ter que corrigir o teu filho, vai ter que ensinar, conversar com ele, né? Se for necessário, até colocá-lo de castigo para que ele entenda aquilo de errado que está fazendo. E assim somos nós, o ser humano, que muitas das vezes está de mal com Deus, muitas das vezes está amando o que Deus odeia. Então daí não tem como Deus vir e trazer uma palavra de motivação ou dizer que está tudo bem ou que Deus vai te prosperar quando a vida está indo contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus. Então Deus tem que vir e trazer uma boa notícia. Mesmo que aos nossos olhos pareça má, mas uma boa notícia que vai, quando você corrige um filho, quando tu corrige ele, que tu bota ele de castigo, tira uma coisa dele, ele fica triste, ele chora, ele esperneia, mas é pro bem dele. E assim é nós. Às vezes, quando nós estamos andando errado, Deus tem que nos trazer a verdade, mesmo que cause um desconforto. Para quê? Para que Deus faz isso? Para que lá na frente nós consigamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, em todos os sentidos, na família, no trabalho, nas amizades, em tudo. Eu quero ler uma passagem com os irmãos para a gente começar a conversar depois. Mateus 9, a partir do versículo 9, onde aconteceu algo com Jesus e dois tipos de pessoas que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite sobre essas dois modelos de pessoas. Mateus 9:9. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Ele disse: siga-me. Jesus falou para Mateus: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa, em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos seus discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar justos e sim pecadores. Então aqui nessa situação estava Jesus, os seus seguidores e pessoas religiosos da época. Então, quando se convidava alguém para almoçar ou para jantar, para se sentar à mesa, é um convite muito íntimo. Tu convida teus amigos, pessoas que de alguma forma você tem uma aliança. Então eles estranharam como que se Jesus diz que é santo, esse mestre diz que é santo e bom, como que ele vai jantar com um cobrador de imposto? Quem quer um cobrador de imposto? Os romanos, eles botavam muitos impostos no povo. E quem que era Mateus e os cobradores? Eram do povo. Mais ou menos assim, ó. O prefeito de Caxias decreta um monte de imposto. Nós estamos aqui nessa comunidade. E os impostos são altos. E daí se levanta alguns daqui para cobrar os impostos do povo daqui. Só que em vez de cobrar só o imposto que a prefeitura mandava, eles botavam acima. Então os cobradores de impostos, eles cobravam ainda além daquilo que era imposto. Então as pessoas ficavam odiosas, com raiva dessas pessoas, porque eles faziam parte do povo e estavam esfolando o povo. Eles estavam ganhando dinheiro, muito dinheiro em cima do seu próprio povo.
Então eles eram pessoas que o povo renegava, porque eles estavam lucrando em cima da desgraça do povo. Então eles, como que se Jesus é santo, se a religião diz que alguém que é santo não pode andar com pecadores, com cobradores de impostos? Então eles se assustaram, como que pode ser um método de vocês fazer isso? Aí Jesus olhou para essas pessoas da religião, supostamente que eram santos, que eram povo de Deus, e disse assim, ó, os doentes precisam de médico, não os sãos, não os justos. Jesus não estava ensinando que existem pessoas justas na terra sem Jesus. Ele não estava ensinando isso. Ele estava sendo irônico. Eu vou fazer uma simulação com as pessoas que estão assistindo para que consigam entender melhor o assunto. Hoje nós estamos numa pandemia no mundo inteiro. As pessoas estão com medo, religiões, governos, branco, preto, pobre, tudo. Todo mundo tem medo de ser contaminado, tem medo que a economia afunde, que passe fome, passe necessidade. Então, há uma bagunça no mundo hoje. Por causa desse tal chamado de vírus, né? Desse vírus que está matando alguns, deixando alguns doentes e deixando alguns meio enlouqueçados. O mundo hoje teme esse vírus, o corona. O mundo está temendo, governantes, todo mundo, pobres, ricos, todos, preto, branco, todos, ateus, não ateus, todas as religiões estão com medo, estão temendo. Mas a Bíblia diz que tem um vírus que é mais letal que esse corona, que tem algo que é muito mais letal, muito mais pior que esses vírus. E o que é isso? É o pecado. O pecado é muito mais letal, é muito mais perigoso. O pecado é algo que destrói famílias. O pecado é algo que destrói casamentos. O pecado é algo que destrói crianças, adolescentes, jovens. O pecado é algo que entra no governo causando corrupção, cobiça e faz os governantes governarem para si. O pecado entra nas igrejas e corrompe corações daqueles que de verdade não querem Jesus e fazem essas igrejas, esses homens hoje roubarem o povo. É o pecado. Se o mundo hoje está mobilizado por causa de um vírus, está todo mundo lutando para achar uma solução, mas tem algo pior que é o chamado pecado. Alguns zombam, alguns dão risada quando se fala de pecado. Alguns acham que não é tão grave assim, mas o pecado destrói famílias. O pecado destrói casamentos. O pecado destrói a criação de filhos. O pecado destrói aquilo que... O pecado, quando entra na vida das pessoas, ele macula até as igrejas que deveriam ser um lugar santo, um lugar de acolhimento, de ensinamento, de verdade, de santidade, de pureza, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. O pecado entra nessas pessoas, entra nessas igrejas, destrói tudo. Mas por que não há tanta preocupação com o pecado? Por que não há tanta preocupação? Por que as pessoas não se preocupam tanto? Eu vejo no meu Face, as pessoas não vão para a rua, enfim, é opinião. Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas estou dizendo que as pessoas não vão para a rua, não façam isso, não fazem aquilo, porque o vírus, isso e aquilo. Mas por que as pessoas não fazem a mesma coisa com o pecado? Por que as pessoas não dizem que o pecado mata, que o pecado é mau, que o pecado destrói, que o pecado perverte crianças, perverte homens que deveriam cuidar das suas mulheres e de seus filhos? O pecado, ele perverte. As igrejas, que devia ser um lugar que se chamado casa de Deus, onde ajuda as pessoas, onde adora a Deus, o pecado entrou e perverte as pessoas. A Bíblia fala de um Satanás, de Deus e de Satanás, o inimigo do homem. Então esse inimigo, o que ele faz? Ele imita, ele é imitador. Ele imita. Então ele cria igrejas, ele faz músicas, faz pregadores. Ele faz um monte de coisa para quê? Para tentar enganar muitas pessoas. Que é o que a Bíblia ensina que aconteceria. Só quem reconhece um lugar cheio de pecado, cheio de mentira, é quem conhece a verdade. Se você conhece um tênis de marca original, você vai reconhecer uma cópia. Agora, você que não conhece um tênis original, você não reconhece o que é cópia. Estamos sendo assolados pelo pecado. A família está sendo destruída pelo pecado. As igrejas estão sendo destruídas pelo pecado. As crianças estão se perdendo pelo pecado. E quem que está lutando contra o pecado? Há um esforço mundial contra o pecado. Há um esforço das igrejas contra o pecado.
Há um esforço de pastores e pregadores contra o pecado? Há um esforço? Não há um esforço. Não há. Porque alguns são como esses homens que se acham justos. Alguns são como esses homens que se acham justos. Irmãos, hoje com toda essa questão desse vírus, desse coronavírus, se alguém contaminado fosse na tua casa, você ia receber? Se alguém que tem um vírus que pode matar, um vírus que adoece as pessoas, se alguém fosse na tua casa e você soubesse que tinha esse vírus, você ia convidar para entrar na tua casa? Na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com a tua família, você ia convidar para entrar na tua casa? Não, não ia. Com Deus é a mesma coisa. Não que esse vírus tenha poder contra Deus, não tem. Mas Deus disse que não vai deixar entrar no paraíso nem com ele, nem andar com ele quem está dominado pelo pecado. Da mesma forma que você não quer andar com alguém e receber alguém dentro da tua casa que tem esse vírus, da mesma forma Deus não vai receber alguém que está cheio de pecado, dominado pelo pecado. É da mesma forma, É igual. Então, irmãos, se uma pessoa tem esse vírus, alguns médicos, cientistas, infectologistas dizem que alguns vão pegar e vão se curar, sem saber que foram contaminados. Tomara que seja, amém? Mas digamos que isso não acontecesse. Digamos que todos que fossem infectados precisassem de uma cura, de um remédio. Então logo aqueles que não chegassem nessa cura, nesse remédio, morreriam, certo? O que está falando nisso que nós vemos? Dois tipos de pessoas. De repente, vem cá um pouquinho, João, faz favor. De repente nós vamos no médico, eu e ele. E eu estou doente e ele também está doente. Só que ele sabe que está doente. Mas eu sei que estou, mas eu digo que eu não estou. Mas nós vamos no médico. E aí o médico chama a gente lá, daí examina ele, dá um remédio para ele. E daí ele fala, bom, mas aquele cara está com os mesmos sintomas que eu e tal. Mas eu digo, não, mas eu não estou doente. Eu estou bem. E daí ele faz o tratamento. O que vai acontecer? Ele vai ser curado. E comigo que não faço o tratamento, se eu tenho alguma doença terminal, o que vai acontecer comigo? Obrigado, Gil. O que vai acontecer comigo? Aos poucos, lentamente, eu vou morrendo. E eu vou causar estragos na minha família, pessoas que me amam, porque às vezes eu vou estar sofrendo, enfim, são infinidade de coisas. O que eu quero trazer para os irmãos pensar, refletir. Aqui está dizendo que Jesus veio para os justos. Ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. O que ele está dizendo? Aqueles que estão doentes precisam de médico, os que não estão não precisam de médico. Então se você é religioso, se você vai numa igreja, não interessa o teu título, se você tem título de pastor, de diácono, não importa o teu título. Mas se você acha que é justo por si próprio, pela religião que tu pratica, você não pode ter um médico chamado Jesus. Se você não vai à igreja nenhuma, mas se você acha que você é bom, se você acha que você é bom, se você acha que você não precisa desse médico chamado Jesus, entende? Você acha que é bom, a Bíblia fala que ninguém é bom, que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos. Então aqui há uma discrepância, irmãos, que Jesus veio para chamar os que estão doentes. Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Então quando na sua vida você decide, pera, nega, não faz assim, vem mais para cá. Quando você decide na tua vida que você não precisa de médico, que você é bom, quando você acha que você não é tão ruim que nem os outros, quando você acha que você vai chegar até Deus, ou quando você no seu coração, achando que você é bom, e você não se humilha aos pés do Senhor Jesus, então esse médico não serve para você. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus veio curar os doentes. Jesus veio curar os doentes. Então logo você, se você não reconhece que você está doente e que o pecado está em você e que você precisa vencer o pecado, que você precisa tirar o peso do pecado, o fardo do pecado em você, Jesus não pode te curar. Não porque ele não tenha poder, mas porque você não procura ajuda. Porque você é orgulhoso e arrogante
e não olha para Jesus pedindo, clamando por perdão e clamando para que Ele te salve, para que Ele te ajude, para que Ele te livre, para que Ele te purifique. Então esse médico não vai valer para a tua vida, não vai valer para você. E daí o que acontece, irmãos? Dentro das igrejas e fora das igrejas, há muitos divórcios. Dentro e fora das igrejas, há muitos filhos de crentes se perdendo, há muitos. A comunidade está sofrendo por causa do pecado. E o pecado está onde? Não é um corpo sozinho, o pecado está dentro de cada pessoa. Você já notou que quando as crianças nascem, eu tenho uma filha, eles já têm os ciúmes dentro deles, ninguém ensina eles. Às vezes alguma criança pega um brinquedo que eles jogaram fora, eles ficam bem loucos, eles brigam. Alguns mentem, sim, crianças mentem, pequenos. Alguns são agressivos, machucam os outros, crianças que nem vêem nada na TV, mas que isso está dentro deles e eles começam a colocar para fora. E quando é pequeno a gente diz, olha, não, mas é só criança. Mas é o pecado que nasceu dentro de cada um deles que vai fazer a separação entre eles e Deus. Da mesma forma que eu e você nascemos com isso dentro de nós. E é isso que faz separação do homem com Deus, é isso. Então se eu, quando a gente nasce, nós temos esse negócio dentro de nós. Entendeu, irmão? De repente você não entregou a vida para Jesus. Mas de repente você ajuda as pessoas. De repente você dá roupa, dá comida. De repente você ora pelas pessoas. Enfim, de repente você faz um monte de boas ações. Mas a questão, irmãos, deixa eu fazer uma outra colocação. Se tem alguém que vem na tua casa, tem o coronavírus, está contaminado, ele vem na tua casa. E alguém que faz o quê? Ele ajuda pessoas, dá comida, dá roupa, ele leva para as pessoas para o hospital, ele faz um monte de coisa, ajuda. Ele é um cara que faz muitas coisas boas, benéficas para a sociedade, para as pessoas. Mas se ele está com coronavírus, mesmo ele fazendo isso, você vai receber na tua casa? Você vai abrir a porta, podendo contaminar a tua família e contaminar você mesmo ele fazendo boas ações? Dificilmente, pode ser que alguém faça, mas dificilmente façam isso. Por quê? Por medo de se contaminar e contaminar a sua família. A mesma coisa é com Deus. Você pode fazer um monte de coisas boas. Você pode ser um religioso que faz umas rezas, umas orações. Você pode ser um religioso que até que lê a Bíblia, que faz coisas boas até. Mas se você não se humilhou para o Senhor Jesus, se você não disse para o Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, eu estou doente e o pecado está vivendo em mim, e o pecado muitas das vezes está me dominando e está me fazendo pecar contra as pessoas e contra o Senhor, as tuas boas obras não vai te salvar, porque o pecado é o pecado. Deus não vai receber pessoas no paraíso e Deus não vai andar com pessoas onde o pecado reina nelas e elas tratam como se elas fossem boas e justas. Tratam como se isso não fosse nada demais. Entende, irmãos? Por que as boas ações não podem nos aproximar de Deus? As boas ações não nos levam a morar com Deus? Repito, se alguém contaminado pelo coronavírus faz um monte de ações, boas ações para as pessoas, ele vem na tua casa, ele quer jantar na tua casa, é algo comum, simples. Mas você sabe que ele tem isso, e sabe que ele faz boas coisas, mas ele sabe que ele tem esse vírus e pode te contaminar e a tua família. Você vai trazê-lo para a tua casa? Você vai aconselhá-lo para ir no médico, né? Vai no médico, toma um remédio, né? Se cura, fica em quarentena. Isso é um conselho de alguém que se preocupa com os amigos, de alguém que tem um pensamento lógico, que é ajudar alguém que está numa situação difícil. Por mais que façamos obras boas, Deus não vai receber. Por quê? Porque o pecado está dentro de cada um de nós, desde que a gente nasce. Você pode olhar pelos teus filhos. Olha todas as coisas erradas que ele faz. Mentira, filho, sobrinho, neto, qualquer criança pequena. Olha quando ele mente, olha quando ele agride outras crianças. Até você, que às vezes eles agridem até os pais, às vezes. Olha, quando ele briga, chorão e quer a vontade dele, quer. Isso é pecado. Isso é pecado. Entende? Isso é pecado, a gente já nasce com isso, todos nascemos com isso. Todos. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos. Quando eles são pequenos, eles não têm o entendimento, mas depois eles passam a crescer. Uma certa idade ele já entende que eles estão errando e aquilo é grave. Então o pecado é grave para Deus, irmão. É pecado. Eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar as pessoas, a gente tem que ajudar com comida, ajudar com roupa, ajudar com remédios, ajudar com o que for necessário, com o que a gente tiver a mão para fazer.
levar no hospital, enfim, arrumar trabalho, ajudar. Devemos fazer isso. Mas não é fazer essas coisas que nos limpa perante Deus. E que nos limpa perante Deus é quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Pedi para os irmãos abrir comigo em Lucas 23. Se você não tiver Bíblia aí, depois você lê em casa, ou leia, ou procure a Bíblia, ou se estiver no telefone, mas não tire da pregação. Vamos ver um outro caso aqui, irmãos, antes de nós fecharmos. Lucas 23, no 39, diz assim, ó. Um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu dizendo: nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque nós estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu garanto hoje mesmo que você estará comigo no paraíso. 2 ladrões, um de cada lado, Jesus no meio. Um caçoava de Jesus, dizendo: mas tu não é o Filho de Deus, tu não é o Messias, tu não é o prometido, tu não é o Salvador, tu não é o Deus encarnado. Então desce da cruz se tu é esse mesmo Deus. E o outro do outro lado, que era pecador, que tinha pecado, que tinha feito um monte de coisas erradas, ele repreendeu o outro. Ele disse assim, ó: nós merecemos essa condenação, mas ele não. Então ele reconheceu a sua miséria, a sua desgraça. Ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu a miséria que ele vivia e o que ele fazia. E ele também reconheceu quem era Jesus. Ele disse: esse não merece, ele não merece, ele é inocente, ele não merece isso. Ele não merece, ele é inocente. E ele falou assim: a Jesus, quando tu entrares, lembra de mim, me leva contigo. Ele reconheceu quem era Jesus, a santidade, a bondade de Jesus. Ele reconheceu quem era Jesus, porque devia ter ouvido várias coisas de Jesus, devia ter visto Jesus, e no momento da cruz, ele reconheceu Jesus. Ele disse: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é bom, ele não merece o que está para acontecer com ele, mas nós merecemos. E ele reconheceu que somente por Jesus você vai ao paraíso, somente por Jesus se chega até Deus. Ele reconheceu: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ele reconheceu que só por meio de Jesus se entrava no reino. Então, no final da vida, esse ladrão da cruz, ele se arrependeu dos seus pecados, da sua vida depravada, olhou para Cristo, reconhecendo a bondade, a graça, o favor do Deus encarnado, do Verbo vivo, do Salvador do mundo. Ele reconheceu daquele que desceu do céu, daquele que se desvestiu da sua glória, da sua divindade, daquele que estava lá no paraíso sendo adorado, sendo honrado, ouvindo louvores e cânticos, e desceu aqui na terra e se vestiu como um de nós para nos ensinar como amar Deus, como engrandecer Deus, como honrar Deus e como amar as pessoas, como ser bom, como ser humilde e humilde de verdade. E esse Jesus, o ladrão da cruz, reconheceu, e o outro não. O outro morreu, foi para o inferno. Caçou, zombou de Jesus, não reconheceu, mesmo vendo a história de Jesus, porque eles estavam no mesmo lugar, todo mundo sabia, todo mundo ouvia falar de Jesus. Ele não reconheceu, o da cruz reconheceu. O da cruz reconheceu. Oh Jesus, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal e acrescentou: Jesus, lembra de mim quando vieres o teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu não sei, alguns vão na igreja, alguns não vão, alguns são velhos de igreja, alguns fazem coisas na igreja, têm títulos. Isso não importa nada. Isso não importa nada. Se você vai ao médico e você não ouve o médico, não faz o tratamento necessário,
para aquilo que tem, aquela enfermidade que é em você, você não vai ser curado. Não, você não vai ser curado, porque você não quis. Irmãos, Jesus está dizendo aqui, ó, que ele veio para os doentes, para os pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento. Você é justo? Eu vejo pessoas dizer assim, não, mas eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, eu faço algumas coisas boas, eu trabalho direitinho, eu isso, eu aquilo. Alguns outros religiosos, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço umas orações, eu faço umas rezas. Mas eles não se humilharam aos pés de Jesus. Por quê? Jesus é humilde. Se você realmente se humilhou aos pés de Jesus, se você realmente anda com Jesus, você tem que começar a ser humilde. Jesus é amor e é bom. Se você realmente reconheceu a tua miséria, reconheceu que você precisa de cura, de salvação, se você começa a andar com Jesus, você vai passar a ser bom e misericordioso, porque Ele é bom e misericordioso. Se você realmente reconheceu a tua miséria, dizendo, Senhor, eu minto, eu cobiço, porque o pecado tem muitos tentáculos. O pecado tem muitos tentáculos. Cobiça, mentira, arrogância, soberba, vaidades, idolatrias. Tem muitos crentes, pessoas que vão nas igrejas que são doentes por clubes de times, por cantores, por pastores. Idolatram igreja, placa de igreja, idolatram um pastor, um cantor, idolatram dinheiro, idolatram riquezas. Isso é pecado e você está doente. Se Jesus é bom, é humilde, é manso, é amoroso, compaixão, misericórdia, se você realmente se humilhou aos pés de Jesus, se você realmente começa a andar com Jesus, você tem que ser parecido com Ele. Não é de uma hora para outra, mas devagarzinho você tem que começar a ser como Ele é. É o que diz a Bíblia. Não é ser membro de uma igreja, não é fazer pregação, não é cantar músicas, não é fazer boas ações, é ser parecido com Ele. Quando você começa a ser parecido com Ele, daí você faz boas obras. Daí você dá comida, daí você dá roupa, daí você ajuda as pessoas nas suas necessidades. Mas não vamos inverter as coisas, irmãos. Não vamos trocar as coisas. Todos são pecadores. Minha filha tem 3 anos, ela não entende, mas daqui a uns anos ela vai começar a entender. E eu vou ter que ensinar para ela o Evangelho, ensinar quem é Jesus, para ela reconhecer Jesus e o pecado que habita nela, que esse pecado precisa ser colocado em Jesus. Aqueles que vêm até Jesus, eles são dominados pelo pecado. Dominados pelo pecado. Quando ele vem até Jesus e diz, Senhor, eu estou cansado das minhas misérias, eu não quero mais viver assim, Jesus me ajuda. Aquele fardo que o pecado tem, aquela força do pecado cai. Então essa pessoa que foi para Jesus, o pecado não tem mais poder sobre ela. Mas ainda existe algo dentro de nós que nos leva ainda ao pecado. Não como antes, não com poder, não nos mandando, não sendo o Senhor da nossa vida, mas ainda há. E como que eu consigo dominar isso? É quando eu vou para as Escrituras, é quando eu vou para a oração, é quando eu vou para a comunhão com os santos, com os irmãos, que o Senhor me ensina, me capacita todos os dias a dominar o pecado, que o Senhor todos os dias purifica minha mente, purifica meu coração, que o Senhor todos os dias me ensina a amar a mulher, amar o filho, amar as pessoas, cuidar de verdade, um amor verdadeiro, o amor de Deus, um amor responsável, um amor que disciplina, um amor que cuida, um amor que pensa no futuro dos filhos, um amor que não faz nada esperando algo em troca, um amor que não quer tapinha nas costas, é um amor porque você foi salvo da tua vida miserável e agora você quer agradar o Senhor Jesus, você quer que Ele seja conhecido. Então, por meio das nossas obras, Jesus é conhecido. Por meio da pregação do Evangelho verdadeiro, Jesus é conhecido. Mas nós não fazemos isso para Deus nos levar, nos salvar. Não, nós fazemos isso para agradar o Senhor, porque Ele nos salvou. Porque Ele tirou a força do pecado, o domínio do pecado de nós. Aquilo que nos dominava não domina mais. Então, por isso, por amor a Cristo Jesus, nós nos dedicamos a Ele. Nós nos entregamos a Ele. Nós nos dedicamos à palavra de Deus, e quando eu vou ler a palavra de Deus, eu digo assim, ó, Senhor, me ajuda a entender, Senhor, me revela a tua palavra.
E quando eu vou orar, eu digo, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, não tenho palavra, não sei como fazer, mas eu estou aqui, me ajuda, Jesus. Aqueles que são os doentes que foram até Jesus, quando eles não sabem o que fazer, eles dizem, Senhor Jesus, me ajuda a crescer no amor, me ajuda a crescer na compaixão, na misericórdia, na verdade, me ajuda a ser uma pessoa que realmente ama a Deus, que realmente se importa com a Escritura, que realmente é fiel à Escritura. Alguém que realmente vive para a glória de Deus e vive para amar o próximo, mas é através de um encontro verdadeiro, pessoal, com o Senhor Jesus. Não é, irmãos, não é com a religião, não é com um homem ou com uma igreja, é com Jesus. É com Jesus, irmãos, é com Jesus. Não há evangelho sem Jesus, não há cristianismo sem Jesus, não há. Essas igrejas, esses homens que estão aí fora roubando as pessoas, usando a fé das pessoas, Deus vai ter com eles um dia. Não se preocupe com isso, irmãos. Não se preocupe, Deus vai ter com eles um dia. Mas e você? Que tipo de pessoa você é? Você é um pecador que precisa de Jesus? Você é alguém que acha que é bom, que acha que é justo, que acha que não precisa de Jesus, que acha que você vai morar com Deus, que você anda com Deus sem Jesus? Que tipo de pessoa que você é? Igual o ladrão da cruz, aquele que se arrependeu, aquele que sabia que era uma miséria, e aquele que reconheceu Jesus, o senhorio, que ele era Senhor, que ele era Deus, que ele era o dono de tudo, de todos? Ou você vai ser aquele que vai dizer assim, não, mas eu não preciso de médico, eu sou bom, eu faço as coisas boas, eu faço as minhas rezas, eu sou uma pessoa boa, coração puro, coração bom, mas a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram, todos. Se naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, ou se eu ou você partir antes, se você não for um doente, se você não for um pecador, Jesus não vai ser médico para você. Jesus não vai ser o teu médico, não vai ser teu advogado e não vai ser o teu salvador. Jesus é médico daqueles que querem ser tratados por Ele. Jesus é médico daqueles que ouvem o seu evangelho e dão uma resposta para o Senhor Jesus. Ouvem o evangelho e dão uma resposta para o Senhor Jesus. Que no seu coração, na sua essência, no seu interior entende que é uma miséria. A gente se confunde, às vezes a gente faz algumas coisas boas, a gente dá algumas coisas para as pessoas, mas depois a gente faz coisas erradas, às vezes com a mulher, com o marido, com os filhos, com as pessoas, se ira, grita, cobiça. Então a gente não é uma pessoa boa, a gente tem alguns momentos de bondade. Jesus é bom, Ele é bom, e Ele quer trazer a bondade dEle no meu coração e no teu. Ele quer trazer a vida dEle em mim, em você. Ele quer trazer a bondade dele em mim e você, a santidade dele em mim e você. Ele quer nos conectar com Deus. Ele quer nos conectar com Deus, mas é por intermédio de Jesus. Então, quando você ouve o evangelho, qual é a resposta que você dá para o Senhor Jesus? Dependendo da tua resposta, você vai ouvir um sim ou um não dele. Pode não ouvir agora, mas no dia do Senhor você vai ouvir. Se você não pediu para esse médico te tratar e resolver o teu problema com Deus, sempre que o pecado é um problema com Deus. A Bíblia fala que a ira de Deus está sobre todos os pecadores. E o pecado não está no ar, o pecado está dentro dos seres humanos. O pecado está dentro dos seres humanos. Então, meus queridos irmãos, amigos, nós temos um problema para resolver com Deus, todo ser humano. E só quem resolve esse problema é Jesus. Só quem é o médico que cura essa doença é Jesus. Se você disser que não precisa dele, amém, viva a tua vida, como você quiser, do jeito que você quiser. Mas no grande dia do Senhor, Ele vai te mandar embora. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas você que entregou a tua vida, você que entende que é doente, você que precisa, que sabe que precisa de Jesus, você que clama pelo Senhor Jesus, Ele vai ser teu advogado. Ele vai dizer, bendito, vem, entre, bendito de meu Pai. Que tipo de pessoa você quer ser, irmão? Você quer ser um homem que quer ser um marido segundo o coração de Deus? Um pai segundo o coração de Deus? Um irmão segundo o coração de Deus? Um amigo segundo o coração de Deus? Você que está me vendo, irmã, você minha amiga,
Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Uma mãe segundo o coração de Deus? Ou você quer ser alguém que é justo, alguém que é bom, sem Jesus? E que estou dizendo Jesus, não estou dizendo, ele está aqui, não é isso que eu estou dizendo. Quando ele chamou Mateus, ele disse assim, vem e segue-me. Vem e segue-me. Para o jovem rico ele falou, vem e segue-me. Ele disse, vem e segue-me. Então essa entrega para o Senhor Jesus, essa ida de ir ao não médico, dizer, Senhor, eu estou doente, me cura, não é só chegar ali e ele deu um remédio e já era. Não, não. Ele diz assim, vem e segue-me. Vem e segue-me. Não é fazer parte de uma igreja, não é fazer parte de um, sabe, ter um nomezinho, não. Ter um pastor, um líder, não é isso que eu estou dizendo. É realmente seguir o Senhor Jesus por meio da Escritura, por meio da oração. Por meio de você abrir a tua Bíblia e dizer assim, ó Deus, eu quero conhecer Jesus. Deus, eu preciso conhecer Jesus. Conhecê-lo cada dia mais por meio da Bíblia. Não por meio da nossa mente, que a nossa mente é terrível, corrupta. Conhecê-lo por meio da Bíblia. Conhecê-lo por meio da Bíblia. Por meio da oração. E ele vai nos transformando. Ele vai nos ensinar a amar. Jesus vai me ensinar a amar minha mulher e minha filha, as pessoas. Ele me ensina todos os dias. Ele vai me ensinar melhor, mais e mais. Ele vai me transformar numa pessoa muito melhor a cada dia. A cada dia. Por quê? Porque eu sei que eu sou uma miséria. Eu sei que sem Jesus eu sei que eu sou uma desgraça sem Jesus. Eu sei. E você? Quem que você é? Você é bom? Ou você precisa de médico? Quem que você é? Não se engane. Aqueles que negarem o Senhor aqui, enquanto estiverem vivos, quando morrer o Senhor vai te negar. E você vai para o inferno. E você vai ter a consciência. A Bíblia fala que a gente vai ter consciência. Entende, irmãos? Não é mais tempo de brincadeira, não é mais tempo de buscar, sabe, fama, buscar glória, não é mais tempo de, sabe, se entregue ao Senhor Jesus. Se entregue. Diga para Ele quem você é, diga para Ele que você precisa dEle. Todos os dias, irmãos, todos os dias busque Ele, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Não estou falando que não deve ir na igreja, não é isso que estou dizendo. Não estou dizendo que não tem que ter pastor, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o único que pode nos perdoar, o único que pode nos curar, o único que pode nos levar até Deus é Jesus. Se você tiver um desejo de conhecer de verdade Jesus, peça que Deus coloque pessoas na tua vida que vão te ajudar. Diga, Deus, coloca pessoas que vão me ajudar, pessoas que vão se importar comigo, pessoas que vão me ensinar o evangelho verdadeiro de Jesus. Não o que as pessoas estão ensinando, as pessoas estão ensinando ganhar dinheiro, estão ensinando ser feliz, estão ensinando diversão. Isso aí tem no mundo. Nós precisamos de Jesus. O mundo está tomado, tem um vírus no mundo, letal, chamado pecado. E você tem que escolher que lado você fica. Se você quer vencer o pecado se aliando com Jesus, ou se você quer viver com o pecado separado de Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, irmãos. Pense, reflita. Você que está vendo agora, você que vai ver depois. Pense, reflita, examine o teu coração segundo a Escritura, não segundo você mesmo, que às vezes a gente se engana. A gente se vangloria, às vezes se acha muito bom, mas segundo as Escrituras. Peça para Deus, faça uma oração ousada. Faça uma oração ousada, Senhor. Quem eu sou para o Senhor? Como está meu coração? Como que está a minha mente? Como que eu sou perante o Senhor? E se Ele te convencer que você precisa de um Salvador, aí você sabe para onde ir. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Depois você pede a Deus para que Ele te apresente uma igreja onde preguem a verdade e pessoas que vão te ajudar. Mas primeiro é Jesus. Só Ele tem o poder, de nos perdoar. Só Ele tem o poder de nos levar a morar com Deus. Só Ele tem o poder de transformar nosso coração e nossa mente. Só Ele. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu peço que nesse momento o Senhor entre nos lares, Deus, que estão vendo agora, os que vão ver depois, Deus.
Aonde, Deus, há pessoas depressivas, Senhor, que o teu Santo Espírito, Deus, entre nos lares, Deus querido. Coloque a tua mão poderosa dentro, Deus, dessa pessoa, Deus querido, e esteja curando, Deus. Esteja curando, Senhor. Esteja curando, Deus. Aonde há, Deus, famílias com brigas, com discussões, Deus, com adultérios, Deus querido. Que o Senhor entre, Deus querido, e leve, Deus, a tua paz, Deus. Leve, Deus querido, o teu amor, Deus, o teu favor, a tua graça, Deus querido. Aonde há, Deus querido, pessoas, Deus, se corrompendo, se perdendo, Deus. Entra nesse coração, Deus querido, e converte, Senhor, com o poder do teu evangelho, com o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Converte, Deus querido. Aqueles que são fracos na fé, Deus querido, que o Senhor, neste momento, Deus, toque-os, Deus. Renova a sua fé. Fortalece eles, Deus querido. Fortalece eles, Deus. Fortalece, Deus, aquele que está perdido, aquele que está confuso, Deus querido. Que o Senhor leve a verdade. Que o Senhor leve a verdade, Deus. Leve o teu amor, Deus. Que o Senhor abrace todos esses, Deus, que estão precisando do Senhor, Deus. E levanta, Deus, homens e mulheres, Deus. Homens e mulheres, Deus, para fazer a tua obra. Homens e mulheres para orar, Deus. Homens e mulheres para ensinar as mulheres que precisam, os homens que precisam, as crianças que precisam, Deus querido. Ensinar o teu evangelho, o teu reino, ser testemunhas vivas, Pai, do teu amor, Pai querido. Ajuda-nos, Deus querido. Ajuda-nos, Deus, para louvor do teu nome, Deus. Ajuda cada homem, cada mulher, Deus, cada adolescente, cada jovem que ouvir a tua palavra, Deus, que desperta neles, Deus, um desejo por Cristo Jesus, um desejo por Jesus. Por Jesus. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, essas misericórdias se renovam a cada dia, a cada amanhecer. Muito obrigado, Deus. Nos ajuda, Deus, a ser um povo forte, um povo fiel, um povo humilde, um povo manso, um povo bondoso, misericordioso. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai querido, para louvor do teu nome, Deus. Ajuda-nos, Deus querido. Bem, irmãos, nós vamos ficar por aqui. Teremos mais live na semana. Estamos trabalhando para uns vídeos mais curtos, para estar ajudando todos aqueles que precisam do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Essa aqui é minha filhinha. Dá tchau. Dá tchau. Diz tchau. Essa aqui é minha querida filha, Alicia, 3 aninhos. Né, nega? Diz glória a Deus. Jesus é bom. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês e procurem a Bíblia. Procurem Jesus. Amém, irmãos? Jesus.